Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite. Aos que estão ao vivo, aos que vão assistir depois, aos encarnados, aos desencarnados. Nós, como espírita que somos, nós sabemos que a nossa plateia nem sempre é aquela que a gente enxerga. Nos leva a muitas reflexões sobre as definições da caridade, sobre o que é a prática da caridade, o que é a caridade. Às vezes a gente tem certeza que sabe, mas depois, na hora da prática, a gente percebe que ficamos na dúvida. Será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? Como é que é isso, né? E por conta disso, tem muitas palestras, muitos estudos, muitos livros dentro da doutrina espírita que versa sobre esse tema, caridade. E é esse o nosso tema dessa noite. E essa é uma realização da União Beneficente Espírita Allan Kardec, de Dourados, Mato Grosso do Sul, situada na Rua Iviema, número, eu não lembro de memória, 5.000 e alguma coisa. Se alguém lembrar, pode falar. 5.565. Isso. E lá, localizada no bairro Monte Limo. Seja bem-vindo, Marquinho. Que alegria ver você aqui. Apareceu a imagem. Um pouquinho. Então, nessa noite, nós vamos, então, falar sobre a temática da caridade. Vamos dialogar sobre ela. Várias pessoas que estão participando vão fazer sobre a caridade. E para iniciar, como é usual dentro das nossas reuniões, dentro da doutrina espírita, nós vamos iniciar com a oração. Eu peço a todos que nos mantenhamos na sintonia que nos trouxe até essa live, até essa reunião virtual, que é a fraternidade, o amor que nos une, que nós possamos, neste momento, nos ligar um pouco mais à espiritualidade. E digo assim: gratidão, Senhor, por esta oportunidade de estudo, gratidão por estarmos juntos na comunhão de pensamentos, fisicamente distante um do outro, mas juntos num só ideal, que é aprender um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo. E durante essa reunião, nós possamos buscar esse entendimento e que esse entendimento possa servir de proposta de mudança para os nossos comportamentos emocionais, mentais, para que nós possamos, cada dia mais, nos aproximar da meta, que é colocar o amor do Cristo dentro de nós, a luz de Deus, e cumprir com a lei de Deus. Graças a Deus, que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós nesta noite. Que assim seja. Muito bem. Nós colocamos até um documento no grupo, mas é mais um roteirinho para a gente se guiar nesta noite. Mas a ideia é que todos possam participar. E para que a gente participe de forma mais assim fraterna, né, dentro de uma sequência, né, nós vamos então estabelecer aqui que todos sabem usar esse sisteminha aqui, tem uma mãozinha aqui embaixo, né, então quando a pessoa quiser se pronunciar, eu vou até apertar a mãozinha aqui para mostrar como é que funciona. Clica nela, aí aparece uma bolinha ao lado da pessoa, mostrando que ela está com a mãozinha levantada. Depois ela tira a mão, né, e volta ao normal. Tá certo? Então, essa é a nossa pretensão dessa noite. Muito bem. Eu tinha até colocado, como eu disse, no grupo, né, o André até colocou uma apresentação, um slide, onde nós colocamos algumas ideias sobre essa reunião desta noite. E então o tema vai ser caridade,
Por que esse tema caridade? Esse tema caridade foi o tema do mês. A maioria dos palestrantes que falaram no mês falaram sobre caridade, com exceção do João de Molin, que falou sobre caridade em outro momento, que nós incluímos ele aqui também no grupo, né? Os demais, todos foram durante o mês de agosto, foram se pronunciando sobre a caridade. Então, tem o João de Molin, que falou no mês de fevereiro, né, sobre a caridade, e depois, no mês de julho, ele falou sobre compaixão, que também é a temática da caridade, quando a gente avalia o tema, né? Então, o João de Molin falou as várias formas de praticar a caridade, o Marquinhos, fora da caridade, não há salvação, o Orlando, a caridade, e o José Roberto, caridade. E o João de Molin depois falou também sobre a compaixão. Então, a nossa proposta é que nós façamos uma reunião assim, mais interativa, onde nós possamos ter uma participação mais ativa de todos, algo assim que possamos participar. E esse tema, assim, todos podemos contribuir, né? É uma forma de nós aprender juntos sobre a temática. Por exemplo, se ao fazer um bem, você vai fazer um bem para alguém, essa ação resulta em que aquela pessoa receba mal, ou aquela ação não traga o bem que se esperava para ela, resulta em entre aspas, né, um mal. Ainda assim pode ser classificado como caridade? Vamos dar exemplo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 14, tem um título que diz assim, caridade para os criminosos. Quando você procura ajudar alguém, e esse alguém continua praticando atos equivocados. E daí fala, poxa vida, eu não deveria ter feito, né? Eu acabei dando mais condições para ele fazer o que ele vinha fazendo. É claro que no Evangelho, inclusive, trata, né, desse assunto, dizendo assim que muitos, né, ao receber um bem, acaba se transformando e começa a praticar o bem. Mas nem todos vai por esse caminho. Então, será que nós devemos estabelecer limites para a praticalidade? Se isso é verdadeiro, como saber qual que é o limite disso aí? E para refletir sobre a definição da caridade, nós evocamos aquela questão do Paulo, em 1 Coríntios 13, né, que fala sobre as características da caridade. Eu não vou ler aqui para a gente não tomar muito tempo, né? Mas ela define bem o que é caridade ali. E eu gostaria que a iniciar a nossa conversa, o Marquinhos pudesse falar sobre essa questão. Boa noite, queridos. É uma satisfação participar desse bate-papo sobre a caridade. E realmente, essa questão da caridade, voltada à questão da delinquência ou qualquer outra situação, não cabe ao doador, aquele que vai fazer a ação, a questão de julgamento. A nossa ação, ela é a nossa ação, não é a ação do outro. O semeador saiu a semear, você espalha a semente em todos os campos. Onde a semente vai frutificar e como ela vai frutificar, em que momento ela vai frutificar, não é o seu papel. Nosso papel é o amor mútuo, é a caridade entendida em todos os sentidos, de amplo espectro, né? Tanto que o Cristo, ele fala, estive preso e não foste visitar-me, né? Com aqueles que não fizeram. Então, quer dizer assim, quando que você esteve numa condição e eu não fiz? A um desses que você não atendeu foi a mim que fizeste, porque por falta de exercício realmente de muitos, o amor acaba esfriando. O próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre isso em várias outras situações, e segundo Coríntios 13, não adianta a gente fazer muitas coisas se não tiver empenhado ali o coração e a honestidade que nós tenhamos. Então, como espíritas, é claro, a gente tem esse papel. Se você tem condições de fazer e você não o faz, você é omisso. É como um acidente. Tem um acidente, você pode participar e auxiliar a pessoa,
e você não se mexe. Então você é omisso. A omissão de socorro é crime. Então a gente não vai, igual com uma questão do samaritano. O samaritano estava passando, o outro foi assaltado. Em nenhum momento está ele perguntando em que condições, quem era a pessoa, como é que era. Ele foi atender aquele que estava ali ao caminho e estava assaltado. E quem que agiu com a caridade? Os outros que passaram pelo mesmo cidadão, eles eram religiosos estudiosos, né? O levita, o publicano, eles conheciam as questões religiosas, vamos colocar assim, essas questões do campo do espírito, e não agiram. Então, quem foi o próximo em relação àquele que estava caído? É aquele que agiu. Então, nós temos que agir, independentemente da situação do outro, do retorno do outro. Porque o florescimento, o despertar daquele que vai assistido, às vezes não acontece naquele momento que você vai fazer. Ele vai acontecer depois. Tanto que o Chico Xavier, que é um dos nossos avatares, ele dava o dinheiro, mesmo que o outro fosse tomar pinga. A decisão é do outro, não é sua. E a questão principal, respeitar o outro. O que queres que eu faça? Essa era a pergunta do Cristo. A gente não pode enfiar as coisas nos outros, né? Você vê o pobre, você quer enfiar uma cesta básica por toda a lesa, ele não quer. Você quer que ele receba a cesta básica. Uma vez, uma senhora que eu conhecia, eu fui lá, consegui 2 cestas, porque eu achei que uma só era pouco, porque ela tinha criança e tudo. Cheguei lá, ela não quis. E devolveu a cesta. E foi bem assim, para mim foi humilhante, né? Mas por quê? Eu não perguntei para ela, efetivamente, você quer a cesta? É isso que você quer? Porque às vezes a gente quer forçar uma ajuda que o outro não quer essa ajuda, né? Então você tem que também querer. É uma questão de sabedoria, é uma questão de conhecimento de si mesmo, porque a gente só pode dar daquilo que a gente tem. Se a gente não tem dentro da gente, não tem como você dar. Caridade é uma coisa muito íntima, porque não é só a questão da matéria, não isso. É mais do que isso. É uma questão de conforto, de empatia, de uma palavra de ânimo que você dá. A caridade, ela tem mais um regime moral também do que só material. Então, se ele é delinquente, ele não está pronto ainda para essa mudança, mas você vai quebrantando ele com gestos de amor, com gestos de carinho. O seu papel você tem que cumprir, independente do outro ser o que seja. Como na natureza, o réptil é o réptil. Não adianta você tentar fazer da cobra uma garça. A cobra, ela tem atitude de cobra, mas ela tem que ser assistida. Então, quando eu vejo uma cobra, eu não sei lidar com ela, eu chamo alguém especializado, mas eu atendo, né? Eu não posso chegar lá e fazer. A gente tem que ter manejo. Na vida você tem que ter manejo. Lógico, né, que quando a gente tem uma pessoa delinquente, tudo tem uma outra forma de você lidar, porque tem toda uma psicologia. E a gente tem que aprender a se especializar para atender bem. É como assistência e promoção social. Às vezes na casa espírita não funciona porque as pessoas elas não estudam como fazer esse bom atendimento. O que é assistencialismo, né? O que você vai fazer para promoção social, para o outro despertar e mudar o ser. Então é uma questão, ao mesmo tempo muito simples, mas ao mesmo tempo também é complexa. Ela é simples porque é fácil de fazer, você faz a partir daquilo que você tem. Mas ela é complexa no sentido de você, quando começar a entender esse processo, você procurar melhorar esse entendimento e procurar fazer mais e melhor. Gratidão, Marquinho. Seja bem-vindo, João Demolim. Estou vendo agora esse sisteminha, às vezes, ele não mostra a imagem de todos, só mostra, às vezes, e a pessoa, às vezes, não coloca o nominho ali embaixo, e às vezes a gente não fica sabendo quem está no ar. Mas ele mostra na hora do vídeo, né? Mostra exatamente a pessoa. Alguém gostaria de colocar alguma coisa mais, né? Alguma ideia mais nessa questão que foi levantada? Para quem não ouviu, ele está no chat, tá? Eu coloquei ali, que é o capítulo 11, item 14 do Evangelho, quando diz sobre caridade para os criminosos. Só para colocar um pouquinho mais de tempero, se eu tenho certeza que aquela pessoa que eu vou ajudar vai fazer o mal, né? Ele é uma pessoa que tem mesmo uma doença, né? Uma tendência muito forte,
vamos imaginar assim, o psicopata, né? Aquele que faz mesmo. Ainda assim, eu tenho que ajudar ele, ou aí eu teria que reconsiderar. Acho que o Marquinhos até deu uma posição sobre isso, mas se alguém mais quiser complementar, está aberto ainda essa questão. Eu, De pro Jairo, eu né? não consegui apertar o botãozinho ali, que eu não achei a mãozinha aqui. Mas só lembrando, gente, eu tive uma experiência prática disso daí aqui em Dourados com com o irmão Camilo. Quando fui achar a mão da Perina na calçada e acabou que ele tinha assassinado a mãe, esquartejado. Então, a primeira impressão que a gente tem, lógico, é aquela revolta. Mas a segunda grande impressão foi o amor. Por quê? Naquele momento eu conheci os dois, e a grande preocupação da irmã Perina sempre foi proteger o Camilo, amar o Camilo. Então, naquela hora, minha preocupação foi protegê-lo. Por mais que eu soubesse que ele o autor ali da situação, é isso quando você vê. O que a caridade é? A caridade é o amor. Você tem que dar um jeito de suplantar. Deu desgosto, claro, de você ver. Aquela situação eu não desejo a ninguém, mas você olhar ali e colaborar de uma maneira que ele foi preso, né? Ele passou pela sanção que tinha que passar, inclusive até agora sendo assassinado logo depois, mas o amor que a gente tem que ter é amor, independente do outro ser um criminoso, seja o que for. Você tem que amar, a gente tem que oferecer. O Cristo, quando estava lá no alto da cruz, ele teve os dois que estavam ali do lado, ele ofereceu os dois a oportunidade. Então, aquele que está pronto, retoma. Aquele que não está, ele deu a oportunidade. Não significa que porque ele não aceitou naquele momento, aquela ação ficou perdida. Então, o amor ele nunca fica perdido, ele é sempre uma semeadura. O Ildefonso Ribeiro, que foi um grande amigo e professor, ele sempre falava assim, olha, você está trabalhando com essas mães, você sempre lembra que a semeadura, muitas vezes a semente você não vai nem ver, mas a semente que você semeou naquele coração ali, às vezes lá na frente, aquela informação vai valer. E é isso que a gente tem que ter, não é porque o outro é um marginal criminoso. Eu trabalhei na periferia sempre, seu Orlando sabe aí quantos anos que eu já estou lidando na periferia. Já trabalhei no Cachoeirinha, na Valdeirês, tudo. A gente sempre trabalhou com gente com um histórico terrível. Mas o amor, eu acredito que o amor é o divisor de águas, é aquilo que você tem que dar como espelhamento. Se você não der um bom espelho para o outro que está na sua frente, nunca ele vai ter oportunidade de ter uma visão diferente. É esse paradigma que a gente tem que quebrar. A caridade é o paradigma do amor. Se o Chico ele foi amoroso sempre. E é esse amor que fez a diferença na vida de todos que toparam com ele, né? Ok, gratidão. Sim, André. Eu queria acrescentar que quando se tenta praticar assim caridade aos criminosos ou para os criminosos, a gente lida com uma batalha muito grande, com forças trevosas que a gente sequer suspeita que existam. Eu estagiei dentro do presídio. Ali quando o presídio ainda ficava no Jardim Flórida, aqui em Dourados. E dentro eu criei uma biblioteca espírita. E assim, certa feita, eu inventei de mostrar para os presos uma palestra da Ana Jaissi Guimarães, em que ela fala justamente das emoções, né? E uma palestra muito emocionante da Ana Jaissi Guimarães, que a gente chora ao ouvi-la, né? Pois a minha chefa não gostou.
meu pai fala que quem tem chefe é índio, né? Mas eu digo assim, a minha superiora não gostou disso. E me chamou e disse, olha, pode parar, não é para você mais trazer essas palestras aqui para os índios. Eu falei, mas por quê? Porque eles ficam depressivos. E, de repente, a gente não quer isso. Índio não, presos, Dedé. Eu falei índios? Você falou. Ai, meu Deus, é que eu ando com índios na cabeça, que é a minha área de pesquisa atual, né? Internos. E aí cortou o meu barato, né? E eu achei muito interessante que uma semana antes eu fui no Centro Amor e Caridade e fui assistir o trabalho mediúnico, porque lá a gente não pode, convidado não pode participar da mesa, né? Você fica lá nos bancos mesmo, né? Ouvindo. E aí o espírito comunicou-se e disse assim, por que ele está aqui? Quem te deu o direito de ir lá onde eu moro e levar aqueles livros para os meus protegidos? Foi o que ele falou. Você está atrapalhando o meu trabalho e nós vamos atrapalhar o seu trabalho também. E eu ouvi aquilo e falei, mas que será que é isso? Será que é né? Bom, era um aviso bem claro para que eu, né, aguardasse que viria, com certeza, retaliação por parte das hordas do mal, né, que sempre nos espreitam. Há uma frase maravilhosa, se não me engano, é de Nietzsche, que diz assim, quando você observa o mal também te observa. Tome sempre cuidado. Quando você desce ali, né, nos presídios e vai lidar com criminosos, pessoas assim que cometeram crimes terríveis, você vai observá-los, mas os espíritos que estão ali com eles também vão te observar. E aí, se você der alguma oportunidade, eles vão minar o seu trabalho. Daí que eu acho que a caridade é muito mais importante nesse aspecto. Ok. Mudando um pouquinho o rumo da conversa, eu coloquei até aí no bate-papo, estou colocando as questões aí, tá? Para alguém às vezes não acompanha bem a fala, aí pode ler aí. Algumas casas espíritas têm. Esse é para o Zé Roberto, tá, Zé Roberto? Nosso presidente. Algumas casas espíritas têm o atendimento às necessidades materiais como prioridade, quer dizer, coloca isso lá em cima. Aparentemente principal. Como conciliar? Como saber se está na medida certa? Se nós não estamos, de repente, direcionando muito para um lado e esquecendo das outras coisas. E, complementando mais essa ideia, algumas pessoas, inclusive, vai porque aquela moeda de troca, né? Eu tenho que, eu vou na casa espírita porque eu tenho que fazer a caridade, eu tenho que isso, tenho que aquilo, né? Se você coloca o tenho que, já, se isso aí não invalida a ação da caridade, e até eu coloquei um comentáriozinho aí embaixo, né? Seria um caminho para a verdadeira caridade, de repente, né? Eu tenho que, seria um degrauzinho para aquela verdadeira. Está com você. Obrigado, Dilão. Então, é bem pertinente para avaliarmos
o papel da caridade. Veja, desde o princípio desse debate, o que eu mais meditei a respeito, qual é a caridade que nós mais recebemos dos nossos protetores? É receber deles o respeito ao nosso livre-arbítrio. Mesmo quando estamos errando, ele nos intui, mas permite que aprendemos com o erro. Quando nós colocamos a caridade dentro da casa espírita, nós estamos dando a oportunidade de dar e receber. As pessoas, quando fazem a caridade mecanicamente, você pode passar 30 anos e desencarnar, e vai acontecer igual o nosso irmão Jacob, né, lá do livro Eu Voltei, que esperava chegar no plano espiritual com grandes méritos, pela quantidade de caridade que fazia dentro da casa espírita, pelo tempo que ele foi presidente da casa espírita. E, no entanto, lhe faltava luz. Então, o exercício da caridade, eu preciso do necessitado. Agora, quem vai fazer a caridade? Eu que dou o gênero alimentício, ou aquele que tem a caridade de receber e me educar no exercício do amor? Se o planeta Terra já fosse um planeta de uma condição mais elevada, onde não houvesse mais a miséria, eu não teria nem como praticar a caridade mais simples e mais fácil de fazer, que é aquela que eu dou para atender às necessidades básicas que todo ser humano precisa para a manutenção da sua existência. Então, esse dar, eu tenho duas vias, como a gente fala. Eu dou, mas eu recebo. Então, o exercício do amor ao próximo, de respeitar até aquele irmão que a gente olha na cara dele e fala, está me iludindo, está querendo me enganar, está querendo ser esperto comigo. Então, se eu exercitar aquilo que Jesus nos coloca como é ser caridade, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, esta é a caridade que eu devo fazer lá dentro para comigo. Exercitar a beneficência e colher a caridade para comigo, aprendendo a ser indulgente, aprendendo a ser benevolente e, diante da ingratidão, eu também exercer o perdão das ofensas. Porque, como dizia o nosso irmão Chico, a nossa clientela é exigente. Então, eles também fazem caridade para conosco. Somos todos aprendizes. É assim que eu resumo essa atividade da caridade dentro da casa espírita, porque
a maior caridade ainda estamos longe de fazer, mas temos que dar o primeiro passo. Então, perder esta oportunidade que o planeta Terra nos oferece, diante das diferenças sociais que existem, que já não deveriam existir mais, mas enquanto existir, eu posso aproveitar para o meu crescimento espiritual, porque eles também estão tendo humildade de receber o que dou. Então, que eu aprenda junto com eles. Este é o melhor caminho para nós, como espíritas, porque somos aprendizes. Então, vamos para a próxima. Essa é assim. A caridade não. Vamos falar uma das formas da caridade, né? Dar alimento ao próximo. Você acha que contribui para o ócio ou para a pessoa não se mexer e não buscar novos caminhos? Isso é para o João. O que você acha, João? Boa noite. Meu microfone, boa noite. Não estava combinado, né? Eu não pesquisei. Então... João, você estava na lista. Você fez 2, a exemplo dos outros participantes, você fez 2 temas sobre a caridade. Um, aquele compaixão, né? E aquele outro sobre as várias formas da caridade. Falei, João, ele é o cara. Então, essa tua pergunta aí, ela é uma pergunta que inquieta muito a gente. As pessoas que procuram fazer a beneficência, como o Zé Roberto falou, né? Levar bens materiais aos necessitados. Que, aliás, eu acho que é um número muito pequeno de pessoas que procura fazer isso, né? Além daquela atitude de, às vezes, desentulhar um pouco o guarda-roupa, coisas assim, né? Eu acho que a gente faz quase nada essa caridade aí, diante da potencialidade que nós temos para fazer, né? Diante daquilo que nós podemos entender como supérfluo, como desnecessário, né? Quando responde à doutrina espírita que o que é preciso para a nossa felicidade no aspecto material é aquilo que é necessário. E isso já é um tanto subjetivo, esse necessário. Mas essa pergunta, ela é inquietante, porque nós sabemos, vivemos numa sociedade muito complexa, né, em que as pessoas não foram educadas em casa, não foram estimuladas a sonhar, a querer obstinadamente alcançar alguma meta maior na vida. E aí nós, sociedade, nós nos ligamos a objetivos pontuais, a coisas pontuais. Eu quero conseguir uma bicicleta, né? Ou eu quero conseguir, sei lá, cursar, terminar o ensino fundamental, ou eu quero comprar um celular de tal marca, modelo, né? Eu quero coisas assim. E a gente não foi educado, não foi estimulado para estabelecer uma meta de vida, né? Aquilo que eu realmente quero ser. Então, para as pessoas, quando elas estão com esses objetivos pontuais na vida, fica muito fácil elas quererem uma cesta básica para sobrar um pouquinho mais de dinheiro para um objetivo pontual, que seria comprar uma caixa de cerveja e 1 quilo de carne, né? Para reunir os amigos, porque isso, afinal, é algo muito importante, né?
reunir os amigos, cultivar essa socialização, especialmente na faixa de idade aí, né? Da adolescência e da nossa hoje adultescência, né? Que vai até os 40 ou 50 anos. Então, nós nos preocupamos muito, porque nós sentimos que estamos contribuindo com isso quando nós doamos coisas, né? Quando nós doamos bens materiais para as pessoas. Nós sabemos que estamos contribuindo de alguma forma para, de repente, acomodar as pessoas, ou para que elas possam realizar objetivos que nós poderíamos julgar que não são nobres, né? Que não elevam essas pessoas que são beneficiárias do nosso desprendimento. Mas tem toda essa complexidade, né? Nós conseguimos trazer essas crianças, realmente, quando são crianças, antes de chegar nessa fase que eu falei, conseguimos trazer para a casa espírita para evangelizar, para ensinar essas coisas. Quando elas vêm para a casa espírita para aprender, nós conseguimos ensinar, nós conseguimos estimular a convivência saudável. Eu digo por nós, do nosso Centro Espírita Allan Kardec, que já está com quase 20 anos de idade, e ali nós não conseguimos quase nada disso. Quase nada disso. Tanto que as nossas evangelizadoras lá, e uma de mais destaque, nossa, sempre costumava dizer assim, olha, o máximo que a gente pode conseguir fazer com essas crianças é dar um pouquinho de amor para eles. Que eu nem sei exatamente, né, o que ela queria dizer com isso. Dar um pouquinho de amor para eles, né? Que não era, ou talvez incluísse, aquele alimento que elas ganhavam depois da aulinha, né, da dita aulinha. Então, isso é complexo, mas e aí? O que nos diz o Evangelho? Nós vamos deixar de fazer a ajuda? Vamos deixar de socorrer o próximo quando ele nos procura dizendo que está necessitado? Tem coisas que são complicadas. Na nossa avaliação, essa pessoa não é necessitada. Essa pessoa acabou de me pedir 1 litro de leite dizendo que não tem leite para sua criança. Acabou de me pedir. E agora ela acabou de acionar um Uber para ir para casa. E aí? Eu vou ficar julgando? Depois disso, acionou o Uber para ir para casa. Vou ficar julgando que ela tem condição de pagar o Uber e está me dizendo que não tem 1 litro de leite para a criança e me pediu um leite? Que ela, por algum motivo, ficou sabendo que eu tinha para atender alguma mãe mais necessitada? Tudo isso é muito complexo. A doutrina diz assim: a pessoa está aparentemente necessitada, está pedindo, você vai atender. Você deve atender. Depois, você tem a obrigação de ir investigar para ver o resultado daquilo que você está fazendo. E eu acho que nós estamos fazendo 99% a primeira parte, talvez já chegamos 1% na segunda parte, de investigar realmente. E atrás. Acontece muito mais das outras pessoas virem nos procurar para questionar, para trazer informações de que, fulano é aproveitador, busca ajuda lá na igreja não sei aonde, lá no CRAS não sei aonde, lá não sei onde mais, e vem aqui pegar das pessoas que aqui precisam tanto e que não tem para todos. Então, Odilon, companheiros aí, né? É complexo isso, é difícil. Nós teríamos que trabalhar muito. E eu diria que nessa prática de caridade, essa caridade mais material,
vamos pegar lá o evangelho que fala em caridade material e caridade moral. Na caridade mais material, nós fazemos quase nada, muito pouco. Eu acho que, do ponto de vista material, nós ainda estamos altamente egoístas, egocentrados, acomodados, né? Fazemos quase nada do que nós poderíamos fazer com o pouco que nós temos. Cada um tem um pouco, alguns relativamente aos outros um pouco mais, um pouco menos, né? E até entre nós, companheiros de uma casa espírita trabalhadores, nós nos julgamos uns aos outros, um achando, não, mas é fácil para você fazer uma doação porque você tem uma renda 5 vezes a minha renda. Eu não posso fazer, né? Então, para você é muito fácil fazer, e até não é nada você fazer, porque, afinal, o que você está fazendo não tira do teu essencial, não tira nada seu que vai fazer falta. Tudo é supérfluo. Esse assunto, ele realmente, ele é o centro do Evangelho, quando nós levamos em conta que diz que é um meio necessário para se alcançar a salvação. Não quer dizer que fazendo a caridade nós vamos alcançar a salvação. Não é isso. Fiz a caridade, já estou garantido que já estou salvo. Não é isso, né? Muito bem. Falou Paulo Lodge, se não me engano, companheiro que fez uma palestra no Jesus de Nazaré, palestra online. Alguém assistiu? Eu recomendo muito. Entrar no Centro Espírita Jesus de Nazaré, Dourados, no YouTube, assistir a palestra do Paulo Lodge, quando ele fala assim, mais ou menos assim o título: Fazer o bem e mudança moral. É a mesma coisa? Que tem a ver uma coisa com a outra. E ele explica muito didaticamente, muito repetidamente, e ele mostra com clareza que fazer a caridade em si não salva. Não salva essa caridade mais material. Não salva. Que nós deveríamos, que a caridade, ela é um meio para... Eu já estou falando o meu entendimento do que ele disse. É um meio para nos sensibilizarmos e começarmos a fazer a real mudança, a real transformação, né, interior, a real reforma íntima, se conhecendo, deixando-se tocar nas fibras íntimas da alma, pelo sofrimento, pelas dores, pelas dificuldades do próximo. Então, Odilon, tem muita coisa para se dizer disso aí, eu acho que cada um pode falar, e nem que eu quisesse falar muito aqui, eu não tenho esse preparo, né, como Paulo Lodge e outros que conseguem falar tão bem do tema, mas eu me sinto desafiado, muito desafiado, a fazer muito mais do que eu faço. As circunstâncias que nós vivemos, sociais, não permitem, muitas vezes, a gente ser mais desapegado, sem a gente causar choques, traumas, né? E aí nós precisamos buscar o equilíbrio. Ok, muito bem. Alguém mais quer colocar alguma coisa nessa mesma linha? Tá certo. Eu coloquei duas situações aqui que lembram um pouquinho essa questão, que tá no chat até aí, né? A Madre Teresa de Calcutá, sobre a vara de pescar, e Bombeiros, que é sobre Chico Xavier. Quando a Madre Teresa de Calcutá, ela é tida como assistencialista, o rótulo que dão a ela. E ela diz assim: eles diziam que não se deve dar o peixe, mas ensinar a pescar.
Madre Teresa de Calcutá respondia que alguns não tinham forças para segurar a vara de pesca. Nessa mesma linha, Chico Xavier, sob o título de Bombeiros, diz assim: Chico recorria a uma pergunta-chave para defender as doações e outros paliativos. Se uma casa está pegando fogo do nosso lado, cruzamos os braços, esperamos os bombeiros ou ajudamos com alguns baldes d'água? Então, para a nossa reflexão, né, sobre a questão da ajuda material. A caridade é uma questão assim que a gente sempre tem estudado, que ela é bem ampla. Na verdade, a caridade é o amor, né? E Emmanuel até complementa que a caridade é o amor em ação. Então, é muito mais que a questão só de doar alimentos, de satisfazer a questão material. Mas aqui, Madre Teresa e o Chico Xavier lembra bem que às vezes essa é a emergência, né? É o carro de frente que a gente tem que para atender as necessidades. Então, às vezes, muitas casas até distribuem sopa, alimentos, e depois vem a parte espiritual também. Então, é um conjunto de todo. E o Zé Roberto colocou muito bem, né, sobre a questão das prioridades que às vezes a gente estabelece, né? Então, a gente precisa saber buscar essa medida, né, de doação mesmo e nos entregar a doação do amor ao próximo. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, está aberto. Ou nós vamos passar para uma próxima. Então, só endossando o que o Mano Velho falou aí, né? O João, numa parte do Evangelho tem lá que a caridade de você enfiar a mão no bolso e dar algumas moedas a alguém que necessita, essa diz que é uma das mais fáceis que tem de se fazer, né? E aí depois ele completa que a caridade verdadeira é aquela que constitui de você perdoar, amar, não é? Tolerar o semelhante, né? Essa é uma das maiores caridades que existe. Aí, então, só completando o que o João falou, né? Entra a parte moral, né? Entra a parte moral. Zé Roberto. Lembrando uma pequena história do Divaldo Franco, também a respeito disso, que duas madames saindo do teatro, acho que municipal, em Paris, em pleno inverno, se depararam com um mendigo à porta do teatro, passando um frio tremendo, porque lá o inverno é terrível, né? Nós, brasileiros, não sabemos o quanto é isto. E a madame imediatamente tirou do casaco novo, de pele, e quis cobrir aquele mendigo. A sua amiga ao lado, não, o que é isto? Como que você vai dar esse casaco novo? Vamos até em casa, a gente pega um casaco usado e o carroceiro, né, que eles estavam de carruagem, traz para cobrir esse mendigo, né? A gente volta aqui. E assim fizeram. Só que nesse vai e vem, quando chegaram, o mendigo já estava morto de frio. Moral da história, quando a caridade é muito pensada, nós podemos perder a oportunidade de fazê-la. Então, ela tem que partir também da espontaneidade e na hora que somos intuídos. Porque Deus nos colocou
nessas condições de dificuldades e diferenças para que um estenda a mão para o outro, até o dia que nós não permitiremos que haja miséria mais em nosso mundo. Mas, enquanto existir, o primeiro sentimento que deve eternecer nos nossos corações é a compaixão. Então, em tudo é oportunidade de exercício. E é isto que é o nosso querido planeta Terra, uma escola que nos confere diversas oportunidades e somos intuídos para aproveitá-la. Obrigado. Bom, e aí o que eu queria dizer, assim, eu particularmente nunca tive essa oportunidade de ter tanto recurso para fazer caridade. Quando comecei, tudo era na bicicletinha, eu era tão pobre quanto os pobres que eu participava. Então, a caridade, eu acredito que a eficiência dela é você dar daquilo que você tem. Como eu tinha um pouquinho mais de conhecimento, eu sempre ofertei evangelização, contação de histórias, conhecimento. Quando eu fui ao presídio dar palestra aos presos, né, na escola que tinha no presídio, as várias vezes que eu fui muito bem recebido e partilhei o conhecimento que eu tinha. Então, acho que aquilo que a gente puder dar no primeiro momento é aquilo que vale, o conhecimento. No Eurípides Barçanufo, que é a experiência mais próxima que eu tenho de anos, né, são 25 anos de atividade que eu estou lá, e mais de 40 anos que a casa tem de existência, a casa começou com a proposta da sopa, o seu Orlando mesmo já conhece a dona Geni no início, e todo o pessoal antigo do movimento, sempre foi a característica da sopa, da entrega, da roupa, né? Até hoje nós fazemos o azar da pichincha e tudo, mas a nossa característica maior sempre foi o conhecimento. E resultados, nós temos das famílias que nós atendíamos lá, a maior parte delas hoje, né, tem casa própria, que a gente foi orientando para ir no CRAS, para procurar esses conhecimentos. A natalidade, que era às vezes 15, 20 filhos, às vezes dependendo da família, chegava a 20 filhos. Hoje eles já chegam a 6 crianças, 7, né? Já baixou um pouquinho, ele já começa a fazer esse controle também da natalidade. Então, a religiosidade, nem todos eles se tornaram espíritas, mas o fato deles terem procurado uma religião, eles terem se fixado no cristianismo, numa fé ou noutra, isso também já é o avanço. Então, a gente vai fazendo esse movimento sensorial também de entender as famílias, os seus processos, e semear. Então, lógico que tem aquela pessoa, o Zé Roberto sabe muito bem, do Portal da Luz, aí vai lá, recebe ali da Assembleia de Deus, a Toca de Assis, não sei da onde, né? E vai lá no Centro Espírita me buscar. Só que ele saiu para buscar. Se você tem a cesta, dê. Se você não tem, não dê. É assim que funciona. Eu nunca faço muito além daquilo que eu tenho a oferecer. Mas eu nunca deixo de estender um passe, de fazer uma palavra amiga, dar um atendimento fraterno, porque dependendo daquilo que você tem para dar, é aquilo que você dá. Eu não tenho veículo, né, muito menos para poder ir para os campos, mas eu vou de carona, eu vou de um jeito ou de outro, mas Deus sempre guarnece aquele que está disposto a fazer o bem. E nós temos essa função como espíritas, né? Ser espírita e fazer a caridade não é coisa só do momento que você está no centro espírita, mas é as 24 horas do seu dia. É todo momento que você está ali presente em qualquer situação em que se apresente uma oportunidade de fazer o bem, como Karl Schultz, né, fala, né? A naturalidade do bem, né? O espírito do cristianismo, o que é? Tornar o bem uma característica natural. Essa reforma moral, ela só vai acontecer quando você for vencendo todos os dias, vencendo essa pessoa que você é, tornando uma pessoa melhor. E a gente vai ensinar muito mais pelo exemplo. Então, as suas palavras só calam fundo no coração do outro se elas vêm pela força do exemplo. Não adianta nada eu falar de caridade, mas se eu não sinto a caridade dentro do meu coração. Se quando termina a palestra, ou termina o seu irmão ali,
às vezes não tem a veículo, não tem negócio, ninguém dá uma carona, nada, não pensa em você, não quer saber se sumiu do centro, ninguém vai atrás. E a caridade dentro da própria casa espírita? Ela tem que acontecer. A caridade é esse cuidado com o outro, é esse amor com o outro. O companheiro sumiu, você tem que ir atrás, você tem que estar atento. É o teu irmão que está ali do lado. Se da tua casa você não olha, aí vai falar assim, eu vou ajudar lá na vila, né, na Santa Felicidade, que hoje a gente tem lá. A Santa Felicidade é um lugar terrível do nosso município. E aí você vai lá, tem 500 famílias. Lógico que é um barato, né? Se você tiver cesta, tudo para distribuir, você vai lá. Mas caridade mesmo, gente, é você olhar o seu companheiro ali do lado, que às vezes ele perdeu alguém, né? Agora todo mundo está perdendo gente, né? Acabou de morrer uma menina da Sanesul, uma menina nova, né? Da gerência de obras. Então a gente vai fazer o quê? Você tem que pegar e começar a mentalizar, fazer a prece, estar sempre disponível para se confraternizar com aquele que sofre, né? Lembrando que todos nós estamos nessa jornada, né? Todos nós estamos nessa caminhada. E essa estrada que Jesus coloca do bom samaritano é justamente isso. Nós estamos na mesma estrada, né? Aqueles que estão mais à frente, aqueles que não estão, então, estamos todos unidos. Agora, a questão de você exercer vai depender daquilo que você tem para oferecer. E ninguém dá daquilo que não possui. Então, quando ele fala assim, te dei 2 talentos, né, você vai prestar conta sobre aquilo que você tem. Então, quando o André falou ali da penitenciária, André, eu nasci vizinho dessa penitenciária aqui no Flórida, né? Eu fui a criança daqui da Quissaça, que estava ali junto. A penitenciária aqui no Avani, hoje onde é a escola Avani Ludfilauer. Então, fui estuprado aqui com 4 anos. Eu passei toda a região aqui a sofrimento, aqui junto. Então, a gente sabe, eu sei muito bem o que é a situação de penúria. Então, a penúria ela é uma situação muito dolorosa. E quando que a gente é resgatado da situação da penúria? Quando a gente tem gestos de humanidade, quando tem gesto de amor. Um gesto de amor pode salvar toda a sua vida. Então, a caridade em exercício efetiva é aquela que ela acende uma luz no seu caminho e mostra que Jesus ainda está perene. E ele está perene através de quê? Das nossas ações. Nós compomos o corpo do Cristo. Então, se a gente pensa assim, essa sacralidade, né? A sacralidade, na verdade, não existe esse sistema sacral, mas se assim eu fosse compreendido, os olhos, né, o abraço, o carinho, ele é feito pelos mensageiros, por aqueles que são os obreiros do Senhor, os missionários da vida eterna, né, que somos todos nós. Nós somos o Cristo. Então, como Madre Teresa, né, quando ela desencarna, o pessoal fala assim, apagou-se uma luz no mundo. Será? Não, ela deixou um monte de sementes e a obra continua valendo, né? Onde ela está no plano espiritual, mas a obra continua valendo. E assim é o Cristo. E colocou, se ainda os apóstolos se calarem, né, as próprias pedras clamarão, porque as ações do bem, elas permanecem intactas ao longo do tempo. Né? Aqueles que assolam o mundo, eles desaparecem. Mas aqueles que amam, jamais desaparecem. Então, é esse exercício que eu queria deixar bem destacado. Eu fui o filho da penúria. Eu conheci a penúria muito de perto. E eu tenho certeza que é o gesto de amor, o gesto de fraternidade, é que ajuda a gente a se manter em pé quando tudo mais lhe negou a oportunidade da sobrevivência e da vivência até então. Gratidão. Bom, acho que nós já o nosso horário, né? Na hora da gente parar. Agora sim. Foi um momento assim muito. Eu posso muito falar rico. uma coisa? Pode. Então, pro irmão que acabou de falar, eu nem sei o nome dele. Marquinho. O Marquinho. É o Marquinho. Então, assim, Marquinho, eu me solidarizo com a sua dor, com o que você passou, sabe? A gente sabe que os presos estão lá no presídio, não é à toa, não. Tem histórias terríveis que eles cometeram, né? Barbaridades. Agora, eu estava comentando com o seu Zé Roberto
nosso presidente lá do centro, que existem estágios de caridade, do ser humano e da caridade. No primeiro estágio, o indivíduo não pratica caridade nenhuma para ninguém. Ele não chegou ainda nessa compreensão de que é importante praticar a caridade. No segundo estágio, ele já pratica caridade para quem puder praticar de volta para ele algum tipo de boa ação. Então, a pessoa vai ajudar quem pode lhe ajudar depois, em reconhecimento. O terceiro estágio já é um estágio do espírito evoluído, que pratica a caridade sem esperar absolutamente nada em troca. Mas ainda espera, sabe, receber um lugarzinho especial depois do desencarne, né? Seu cantinho lá em nosso lar, outra colônia espiritual, alguma coisa assim. E o quarto estágio, a meu ver, é o estágio do Cristo. Que o indivíduo pratica a caridade porque é da natureza sua praticar a caridade. É algo tão natural como respirar. Né? Esse é o estágio crístico, né, do Cristo, que eu acredito que Chico Xavier chegou nesse estágio. Então, a gente tem que lutar para chegar nesse último estágio, né? Quem chegar nesse último estágio vai saber isso que eu vou dizer. Não importa se a pessoa que recebeu o donativo vai trocar por cachaça, ou vai vender lá no boteco, ou vai, de repente, enterrar tudo, ou vai, sei lá, pôr fogo porque acha que veio do centro espírita e aquilo dali tem, entre aspas, demônios. Não importa, sabe? Não importa. O indivíduo ele vai fazer a caridade sem pensar absolutamente nada por parte de quem vai receber. Ele faz a caridade como um ato tão natural como se fosse o ato de respirar. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou muito distante desse quarto estágio, né? Mas é uma reflexão que eu fiz quando enfrentei esse tema uma vez no Centro Espírita Amor e Caridade. É isso. Muito bem. Gratidão a todos. Eu penso que nós podemos encaminhar para o encerramento, considerando que esse assunto ele é bem envolvente, né? Ele nos leva a muitas reflexões. As ideias que nós trouxemos aqui, que foram colocadas por todos os dialogadores, ainda está muito longe de esgotar o assunto. A questão da caridade, ela suscita em nós muitas reflexões, né? Até que ponto eu estou fazendo caridade, né? Como é que é isso, né? Até que ponto eu estou apegado, né? Até mesmo aqueles que praticam, que tem aquela prática do amor mais profundo, assim, com seus entes queridos, até que ponto aquilo é caridade ou é apego, né? Então, tem uma série de questões. Até que ponto, quando eu vou no centro espírita e eu vou lá porque eu me sinto assim na obrigação de ir, eu vou fazer alguma coisa por alguém, porque, como disse o André, né, às vezes é uma moeda de troca. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele lembra sempre que a caridade é aquela prática incondicional. E incondicional é muito difícil a gente chegar nela. Porque sempre a gente tem algum senão, né? Como foi classificado aí por alguns, e o André colocou também, né? As 3 classificações que ele colocou. A gente sempre está colocando alguma coisinha como motivação, né, para a caridade, ainda que seja para
galgar um degrau a mais, né? Alguma coisa assim, mas sempre eu estou buscando isso aí. Então, eu tô ainda caminhando nessa questão. Eu acho que todos nós ainda estamos aprendendo essa questão. E o aprendizado do amor é isso mesmo. O importante é que esse assunto, como vários outros assuntos que é trazido aqui, ele traz um certo desconforto para nós, um incômodo. E esse incômodo é salutar, que eu começo a me enxergar. E quando eu começo a me enxergar, eu já estou no caminho também para acertar um pouquinho mais, né? Para melhorar um pouco nessa situação. Me incomoda, então fala, eu tenho que achar um caminho. E daí, caminhando então para o encerramento, eu vou pedir para o meu irmão, agradecendo a presença de todos e a participação. Vamos fazer outras, né? Se Deus quiser. Vou pedir para o Orlando fazer encerramento para nós. Pode ser, Orlando? Pode. Ok. Está por tua Fico conta. honrado. Mas antes de eu fazer o agradecimento, eu quero agradecer a todos vocês pela participação maravilhosa. Olha, é 10, hein? Se tivesse o jurado aqui para classificar o melhor, né, eu acho que daria 10 para todo mundo. Parabéns, viu? Que coisa extraordinária, né? É assim é que a gente faz o espiritismo, a nossa amada doutrina. E eu, viu, de longe, isso ainda é motivo para discussão, né? Para um próximo encontro, nós poderíamos falar sobre a fé, né? Debater sobre a fé. Então, poderíamos ter 4 palestras sobre a fé e, na quinta, o debate sobre a fé. É um assunto muito bom, né? Traz bastante reflexão, mas aí fica a critério de vocês aí, viu? Então, vamos elevar o nosso, quer dizer, continuar com o nosso pensamento a Deus, a Jesus. E eu gostaria, nesse instante, como diz sempre o André, para vocês, todos que estiverem nos ouvindo ou assistindo aí, colocarem um copinho d'água para fluidificar, né, sobre a mesa. Também aproveitar esse momento para pedir oração em benefício dos 2 irmãos que desencarnaram, né, da nossa irmã lá da Sanesul, que o Marquinhos citou o nome aí, e do nosso irmão Walter, do comércio douradense, né, que também desencarnou de Covid, foi sepultado hoje. E essas 2 criaturas a gente pede do fundo do nosso coração por eles, que Jesus possa receber da melhor maneira possível a espiritualidade, possa acompanhar para e passo os nossos companheiros que cumpriram a sua missão aqui na Terra e passam para a vida espiritual. Mestre, amadíssimo Jesus, não temos palavra para agradecer pelo momento de ternura que nós tivemos. Porque quando a gente fala de um assunto tão magnífico, tão importante como é a caridade, a gente evoca a presença de espíritos nobres, tais como o próprio Jesus, que foi o sinônimo da caridade, tal como nosso querido Chico, nosso Bezerra de Menezes, nosso Eurípides de Balsanufo, Madre Teresa de Calcutá, a nossa querida irmã Dulce, né? Dulce dos pobres. Aqui encarnado, nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco, que realiza um trabalho tão bonito, tão magnífico, lá em Salvador, com aquele povo tão sofrido. Então, nós agradecemos muito por este momento e temos certeza que o que foi passado aqui nesta noite de hoje foi lições de aprendizado, porque nós temos que fazer uma reflexão muito profunda de tudo que foi dito aqui, do nosso querido irmão Marquinho, do Borgado, do João, do André, do Odilon, não é?
e somar e procurar ver se a gente melhora cada vez mais. Porque ainda nós temos tantas arestas a ser aparadas, né? Tantas. Eu mesmo me sinto assim muito frágil, muito fraco. Na prática da caridade, a gente precisa muito ainda. Mas a gente agradece a Deus, a Jesus, a espiritualidade que nos ajudou neste momento tão bonito que nós tivemos sobre a caridade. Muita paz. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Muita paz. Gratidão a todos. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Pai. Obrigado.